Um jogo de pôquer que reuniu pai e filho. As mortes misteriosas de duas figuras importantes da história americana, com vidas e destinos estranhamente conectados. E dois homens cujas mortes marcaram, de forma curiosa, o início e o fim da Primeira Guerra Mundial. Esses são alguns dos acontecimentos intrigantes da história que podem até parecer falhas na realidade. Deixa eu te contar uma coisa. As empresas de grande porte como Google, Amazon e Netflix precisam de gente para ajudar a analisar todas as informações que passam diariamente por seus bancos de dados. Para isso, elas chamam pessoas comuns, iguais a mim e você, e remuneram em dólar. Pode parecer pouca coisa, mas quando se converte para real, esse dinheiro te faria dormir todos os dias mais tranquilo em meio a tudo que estamos vivendo? Se você respondeu sim, tem um convite. Clique no link na descrição desse vídeo e descubra como podemos te auxiliar nesse processo. John Adams e Thomas Jefferson foram duas das figuras mais importantes da história dos Estados Unidos. Apesar de suas diferenças políticas, eles se aproximaram com o tempo e se tornaram bons amigos. Mas o que é realmente surpreendente é que ambos faleceram no mesmo dia. E esse dia não foi qualquer dia. 4 de julho de 1826, o 50º aniversário da Declaração de Independência, o documento que ambos ajudaram a redigir. Adams, aos 90 anos, estava em boa saúde para sua idade, mas colapsou em sua cadeira de leitura naquela tarde. Suas últimas palavras teriam sido: "Jefferson ainda vive." Porém, Jefferson já havia falecido mais cedo naquele dia, por volta do meio-dia, após lutar contra uma doença por algum tempo. A notícia de suas mortes se espalhou rapidamente, e homenagens foram realizadas em todo o país. As circunstâncias de suas mortes são, sem dúvida, misteriosas, mas há também algo de belo nessa história. Apesar de terem sido adversários políticos no passado, no final da vida, eles se tornaram amigos. E, de maneira inimaginável, seus destinos se cruzaram mais uma vez, simbolizando os ideais e valores compartilhados que moldaram a fundação dos Estados Unidos. Em 1858, em São Francisco, uma coincidência bizarra aconteceu durante um jogo de pôquer que envolveu a morte de um homem e um surpreendente golpe do destino. Robert Fallon, um britânico, foi morto por ser acusado de trapacear em uma partida no Bella Union Salon. Seus ganhos de $600 ficaram na mesa. Na época, acreditava-se que dinheiro ganho com trapaça trazia má sorte. Por isso, os jogadores decidiram entregar o montante ao primeiro estranho que passasse, na esperança de que ele assumisse o lugar de Fallon e que eles recuperassem o dinheiro eventualmente. Um jovem foi chamado e, surpreendentemente, transformou $600 em impressionantes $2.200. Pouco depois, a polícia chegou para investigar a morte de Fallon e pediu os $600 originais para entregá-los ao parente mais próximo do falecido. Foi então que descobriram algo surpreendente. O jovem que havia entrado na partida era, na verdade, o próprio filho de Fallon. Ele não via o pai havia 7 anos e nem sabia que aquele homem morto era seu pai. É difícil dizer o que foi mais incrível nessa história, a coincidência ou o destino que uniu pai e filho de maneira tão inusitada. Violet Jessop, uma mulher cuja vida parece saída de um roteiro de cinema, mas tudo é verdade. A história dela é um misto impressionante de sorte e azar. Nascida na Argentina em uma família irlandesa, Jessop sobreviveu ao naufrágio do Titanic e de seu navio-irmão, o Britannic. Em 14 de abril de 1912, enquanto trabalhava como comissária de bordo no Titanic, o navio colidiu com um iceberg e começou a afundar. No meio do caos, Jessop foi orientada a servir como exemplo para os passageiros que não falavam inglês, mostrando como entrar nos botes salva-vidas. Ela escapou no bote 16, sobrevivendo à tragédia que marcou a história. 4 anos depois, em 21 de novembro de 1916, Jessop trabalhava como enfermeira no Britannic, quando ele atingiu uma mina no rio Egeu e começou a afundar. Mais uma vez, ela conseguiu escapar, embora tenha sofrido uma lesão na cabeça ao pular em um bote salva-vidas. O mais surpreendente é que, antes desses dois eventos, Violet também estava a bordo do RMS Olympic em 1911, quando ele colidiu com um navio de guerra britânico. Assim, ela sobreviveu a 3 acidentes marítimos gravíssimos. Seja por destino ou pura teimosia do universo, parece que Violet Jessop simplesmente não estava destinada a encontrar seu fim no mar. As mortes de John Parr e George Ellison, o primeiro e os últimos soldados britânicos mortos na Primeira Guerra Mundial, são uma coincidência inquietante. John Parr morreu em 21 de agosto de 1914, apenas 17 dias após o Reino Unido declarar guerra. Já George Ellison, com 40 anos, foi morto em 11 de novembro de 1918, apenas 90 minutos antes do cessar-fogo que encerrou o conflito.
O mais impressionante é que os dois estão enterrados no cemitério militar de Saint-Symphorien, na Bélgica, em túmulos colocados a apenas 4,5 metros de distância um do outro. E isso não foi feito de propósito. Na época, ninguém sabia que eles eram, respectivamente, o primeiro e o último britânico a morrer na guerra. É como se a própria história os tivesse colocado lado a lado, encerrando simbolicamente um dos períodos mais devastadores da humanidade. A escritora americana Anne Parrish teve uma experiência tão estranha quanto encantadora enquanto passeava por uma livraria em Paris. Ao folhear os livros, encontrou um exemplar antigo de Jack Frost and Other Stories, um título que ela adorava na infância. Empolgada, mostrou o livro ao marido, contando sobre o quanto ele significava para ela. Ao abrir o livro, ele notou uma inscrição na lateral: Anne Parrish, 209 North Weber Street, Colorado Springs. Para surpresa do casal, aquele era o mesmo exemplar que Anne tinha quando criança. Uma coincidência extraordinária que uniu seu passado e presente de forma quase mágica. Walter Somerford. A vida de Walter Somerford parece ter saído de um conto bíblico de punição divina. Este homem azarado foi atingido por raios 4 vezes, 3 enquanto vivo e uma depois de morto. Tudo começou em 1918, quando Somerford, um major do exército britânico na Primeira Guerra Mundial, foi atingido por um raio no campo de batalha, na Bélgica. O incidente o deixou paralisado da cintura para baixo, mas ele conseguiu se recuperar com o tempo. Depois de deixar o exército e se mudar para Vancouver, ele desfrutou de 6 anos de paz, até ser atingido por um raio novamente enquanto pescava. Desta vez, ficou paralisado do lado direito do corpo, mas milagrosamente sobreviveu. Em 1930, durante um passeio no parque, um dos passatempos mais tranquilos que alguém pode imaginar, Somerford foi atingido por um raio pela 3ª vez. O golpe o deixou acamado até sua morte, 2 anos depois. Mas sua saga elétrica ainda não havia terminado. Anos após seu falecimento, o túmulo de Somerford foi atingido por um raio, completando o 4º e derradeiro golpe. Rei Umberto I, o restaurador misterioso. A história do rei Umberto I da Itália e de um dono de restaurante local é uma das coincidências mais intrigantes da história. Quando se encontraram, os dois perceberam que eram quase idênticos fisicamente. Mas as semelhanças não pararam por aí. Ambos nasceram no mesmo dia, 14 de março de 1844, na mesma cidade. Os dois se casaram com mulheres chamadas Margherita. O restaurante do homem foi inaugurado no mesmo dia em que Umberto foi coroado rei da Itália. No dia 29 de julho de 1900, o rei recebeu a notícia de que o dono do restaurante havia morrido em um acidente misterioso. Logo após receber essa informação, o próprio Umberto foi assassinado por um anarquista chamado Gaetano Bresci, que buscava vingar os mortos durante a repressão aos protestos de 1898. Essas histórias mostram que, às vezes, a realidade pode ser tão estranha quanto a ficção. A dupla exposição a essa história é tão incrível quanto comovente. Em 1914, uma mãe alemã levou seu filho bebê para tirar uma foto e deixou o filme para ser revelado em uma loja em Estrasburgo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ela não pôde voltar para buscar a foto e assumiu que nunca mais haveria. 2 anos depois, em 1916, já vivendo em Frankfurt, ela comprou uma nova placa de filme para tirar uma foto de sua filha recém-nascida. Quando revelou a foto, ficou frustrada ao perceber que algo estava errado. Porém, ao olhar mais de perto, notou que se tratava de uma dupla exposição. A imagem de sua filha estava sobreposta do filho que havia tirado a foto 2 anos antes. Acontece que o filme original, nunca revelado, havia sido rotulado incorretamente como novo e vendido a ela novamente. De forma inesperada, ela finalmente conseguiu ver a foto de seu filho, mesmo que de um jeito completamente surpreendente. Richard Parker e a história de Poe. Em 1838, Edgar Allan Poe escreveu a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, onde uma tripulação de um navio naufragado sorteia quem será sacrificado para servir de alimento. O escolhido é um jovem grumete chamado Richard Parker, que acaba morto e consumido pelos outros. Uma história sombria e típica de Poe. Mas o que é realmente assustador é que, décadas depois, em 1884, um navio afundou na vida real, e os sobreviventes, famintos, recorreram ao mesmo método. A pessoa escolhida foi o grumete, e seu nome era Richard Parker. A ficção de Poe, escrita quase 50 anos antes, parecia prever um evento real, como se a história tivesse de alguma forma atravessado o tempo para se tornar realidade. Henry Ziegland, nascido em 1861 em Honey Grove, Texas, era um fazendeiro que teve um relacionamento com uma mulher chamada Charlotte Carris. No entanto, em 1883, ele terminou o namoro, deixando Charlotte devastada.
Ela ficou tão triste que acabou tirando a própria vida. O irmão dela, cheio de raiva e tristeza, culpou Henry pela morte da irmã e decidiu buscar vingança. Um dia, ele se escondeu no celeiro de Henry com uma arma e atirou nele. A bala apenas o feriu superficialmente, mas Henry, astutamente, fingiu estar morto. O que ele não sabia é que a bala se alojou em uma árvore próxima. 20 anos depois, Henry decidiu cortar a árvore onde a bala estava presa. A árvore era muito grossa para ser cortada com machado, então ele resolveu explodi-la. Quando a explosão aconteceu, Henry morreu instantaneamente, mas não devido ao impacto da explosão. A bala que estava na árvore há 2 décadas disparou contra ele e o matou. Uma história realmente insana. Isso foi tudo por hoje.